Olá, sexto, eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início então à nossa aula de ciências, certo? Com a continuação da aula passada, tá? Então a gente está na metade do módulo de separação de misturas. Então arranja um cantinho aí sossegado da casa, pega a apostila de vocês aí e abre lá na página 348, certo? A gente já dá início já nas misturas heterogêneas de líquidos, certo? Vale lembrar que a tarefa eu já passei já no arquivo de Word aí para vocês, então vocês têm a tarefa aí no arquivinho de Word aí para ver se todo mundo acertou aí as atividades, fazer as correções que são necessárias e dar continuidade com a matéria, certo? A aula de hoje a gente finaliza essa parte de separação, então falta algumas separações para serem vistas aí, certo? Então a primeira aqui que a gente vê aqui de misturas heterogêneas é em cima de material de laboratório, certo? Então vocês têm que se atentar à figura que vocês têm aí na apostila, certo? Temos dois líquidos aí. Vamos entender essa situação. A gente tem o óleo e a gente tem a água, tá? Nesse funil de bromo que aparece na figura aí. Já aprendemos já nas aulas passadas que a água ela é menos densa, quer dizer, o óleo é menos denso que a água e a água é mais densa que o óleo, certo? Então, o óleo sendo menos denso, a tendência dele é permanecer na superfície, certo? E se eu quiser separar a água do óleo, se torna uma tarefa muito complicada, porque a água vai estar no fundo, né? Mas se eu tenho que tirar a água dali daquele óleo, eu vou ter que fazer de um jeito. Então, os cientistas bolaram um esqueminha, então produziram alguns aparelhos, e um desses aparelhos aí é o funil de bromo, certo? Então é esse funilzinho aí que vocês veem aí. Dessa forma a gente consegue separar a água e o óleo, tá? Sendo que a substância que eu quero tirar é a água e o óleo permanecer. Como que funciona isso? Nesse tipo aqui, que é chamado de decantação de funil de bromo, há um funil, certo? Então, um golinho ali invertido, certo? Onde tem uma torneirinha no final. O óleo sendo menos denso, a tendência dele é permanecer na superfície. A água na parte inferior, então na parte de baixo aí, certo? Se você abre a torneirinha, o que acontece? A tendência é a água descer, sabendo que água e óleo não se misturam, né? São misturas heterogêneas. A água vai descer, finalizando ali a última gotinha de água, você fecha a torneirinha, fica só o óleo no funil de bromo, tá? Então essa daqui é uma forma de separação chamada de decantação com funil de bromo, que é feita só em laboratório, certo? Termina essa parte de heterogênea, a gente passa para a página seguinte, que é a separação de misturas homogêneas. Aí vamos lá. Homogêneo é quando a gente não identifica as fases, certo? Então, nessas substâncias aí, eu não consigo identificar o que tem ali no meio. Tá tudo misturado, certo? Então tá numa coloração igual, tá? Então, nessa forma de mistura aqui, eu não vou identificar a olho nu, certo? Mas sabendo que tem várias substâncias ali, eu consigo de alguma forma separá-las, certo? Então exige aí um conhecimento de propriedade, então tem que conhecer ali com o que você está trabalhando, certo? Na primeira que a gente vê aí de mistura de sólido dissolvido em líquido, certo? Então existe uma parte sólida em um líquido, porém eu não consigo identificar. Um exemplo disso daí é a água do mar. A água do mar é salgada, quer dizer que ela tem bastante sal, certo? Então o sal é sólido, a água é líquida. Porém, ambos estão misturados, dissolvidos, e eu não consigo identificar que tem sal ali,
Só se eu colocar na boca ali eu vou perceber, certo? Que a água está salgada. Porém, não é isso a intenção. Para fazer essa separação aí, é um processo muito simples, onde a gente já aprendeu já em algumas aulas aí anteriores, certo? Então, é o que as salinas costumam fazer. Então, indústrias que produzem sal. Nas salinas, elas fazem o seguinte: a água do mar ela é passada num local onde que a profundidade vai ficando cada vez menor. Com isso, aumenta a concentração de evaporação. Então a água vai evaporando, certo? A água evaporando, o sal não evapora naquela temperatura de ebulição, ele permanece ali, certo? Então dessa forma a água vai para cima, virou no estado gasoso, certo? Então virou vaporzinho de água, o sal permaneceu ali, houve uma separação. Então separou a água do sal, tá? Então isso daqui é utilizado nas indústrias de salinas, nas indústrias de sal, tá? Aquele sal de cozinha então, que a gente consome em casa. Esse tipo de separação aqui é chamado de evaporação, né? Então, aquilo que a gente já viu já nos 3 estados físicos da matéria, com as mudanças de estado físico, certo? Virando a página, na 350, tem a destilação simples, tá? Nesse caso aqui já é mais controlado, já, então é em laboratório. Então, algumas substâncias que estão em estado homogêneo, então que estão todas misturadas, elas são submetidas à temperatura. Então existe um aparelho aí, como vocês veem aí na figura aí, então um destilador aí, tá? Que vai fazer uma destilação simples. Como que funciona isso? Bom, é colocado a substância num tubo, certo? No caso é o balão volumétrico. É submetido ao calor, então acende ali a fogareira, então começa a esquentar, a água começa a evaporar, então o líquido começa a evaporação, começa a subir, aí ele passa por um caninho que é chamado de condensador, que vai fazer com que aquele vapor de água se transforme em água de novo, então se transforme em líquido novamente, tá? E tá feita a separação, tá? Então é utilizado calor aí para a separação disso daí. Ela é chamada de simples porque ela não envolve nenhum tipo de nível ali, então vai só separar o que tem ali naquela mistura, certo? Porém, quando há misturas homogêneas que têm líquidos miscíveis, tá? Que se dissolve resultando uma mistura homogênea, tá? É feito outro tipo de destilação, certo? Esse tipo de destilação é o que acontece na retirada de subprodutos do petróleo, certo? Então, para a produção de subprodutos do petróleo, tá? É feito a destilação fracionada, a última que a gente vê, certo? O método é quase parecido com a destilação simples, porém nessa daqui é utilizada uma coluna, tá? Então, com uma coluna é colocado ali o produto que vai ser separado, certo? Submetendo ao aquecimento, esse produto ele vai se modificando conforme a temperatura vai passando, tá? Então, conforme vai aquecendo, vai formando vários níveis de produtos, tá? Isso daí é chamado de fracionamento, então eles são divididos em vários produtos, tá? No mesmo líquido. É o que acontece aí com o petróleo, certo? Então, olhando a figura do petróleo aí, coloca o líquido escuro viscoso, tá? Aquece ele a uma temperatura alta e conforme vai passando a temperatura, o que vai acontecendo é que vai retirando vários produtos dele ali, vários derivados do petróleo. Então, numa temperatura mais quente, a gente consegue o óleo lubrificante, tá?
e assim sucessivamente, o óleo diesel, o querosene, a gasolina e o gás natural, certo? Para a tarefa de vocês fica a atividade 2, a atividade 3, que eu vou deixar ali, então é página 351 até a 355, tá? Até uma próxima hora aí, qualquer dúvida me chama, tá? Lembrando, qualquer coisa que tiver com dificuldade eu repasso, certo? Comento de novo, dúvida de algum exercício, então tô aí para vocês aí na hora que vocês tiverem dúvida para fazer as atividades, tá? Uma ótima tarde, até a próxima.